quando a gente fala de quando a gente começa a descobrir o folclore, né? Eu sou totalmente geração Sítio do Capão Amarelo, tá? Tipo, eu cresci vendo isso, cantando e vendo Visconde de Sabugosa, é isso. E todo o meu conhecimento do folclore veio disso. É, e é óbvio, né? Antes de fazer esse talk aqui, eu conversei com pessoas, amigos, pessoas que moram comigo sobre isso, e eu sinto que isso talvez seja minha bolha, e eu posso lidar com isso, mas eu sinto que não é uma coisa também que é ensinada pra gente desde pequeno. Tipo, talvez se eu não tivesse visto Sítio do Capão Amarelo, eu nunca teria tido o clique que o Anderson citou aqui, por exemplo, que talvez essa atual geração vai ter com Cidade Invisível, né? De você olhar Sim. e falar, putz, pô, que maneiro, deixa eu pesquisar. E até mesmo essa pesquisa, porque eu acho que esse ponto ele é importante também. Depois que eu vejo um Sítio do Capão Amarelo, depois que eu vejo uma Cidade Invisível, quais são esses lugares que eu posso pesquisar sobre? Porque se existe esse conhecimento, eu também não sinto que ele é difundido. E aí, né, passando por um outro tópico, que eu acho que são linhas de raciocínio, passando por um outro tópico, acho que atualmente, e é um medo mesmo, e eu compartilho com vocês para que vocês me ajudem a superar esse medo, ou não, entender que é um medo de verdade, até que ponto eu posso me sentir de fato eu posso me sentir representado, não? Eu posso sentir que eu tenho apropriação desse folclore, sendo que esse folclore ele não é meu, sabe? Tipo, ele não é meu, porque é um folclore indígena, é um folclore é, africano, é um folclore de outras, de várias misturas que tem no Brasil e, e eu não sou, entendeu? Eu sinto que algumas pessoas. É de todo mundo e não é de ninguém ao Exato, mesmo tempo, né? É um exatamente. Eu negócio sinto que se eu meio. falar, ah, não, porque esse é meu folclore, pode chegar alguém e me cancelar no Twitter porque eu sou homem branco e falar, não, seu não, calma aí, ele é nosso. Né? Então, eu queria que a gente É, debatesse um pouco sobre isso também. isso é uma problemática que é importante a gente falar, porque o termo folclore também é usado, assim como a língua portuguesa e foi e vai continuar sendo usado, como uma arma, né, de repressão. Então, quando eu falo de língua e arma, estou falando que o português, quando chegou aqui nesse território, ele obrigou a língua e os costumes dele em cima dos outros povos que estavam aqui. E a língua que ele usou, de uma certa forma, é a língua que a gente continua usando, né? Então, o termo folclore, ele é um termo bem complicado, assim, em alguns aspectos, quando a gente vai usar ele, porque ele é um termo que é usado para apagamento de cultura, né? Para etnocídio, assim. Então, sobre essa questão de eu falar a respeito disso, eu acho que a gente tem que entender, tem que ter uma boa pesquisa, tem que ter uma comunicação, tem que ter um respeito, né? Para saber que esse termo é um termo espinhoso, né? Então, eu gosto muito mais, assim, em alguns momentos, de não falar exatamente a palavra folclore, de falar conjunto de narrativas, sabe? Conjunto de identidade. A gente pode falar de outras maneiras, sabe? Porque a palavra é usada como uma arma, né? O Anderson pode discorrer horrores sobre isso também. Nossa, poderia ficar 3 horas falando só disso. Mas assim, vou tentar sintetizar aqui, que eu acho que é um ponto que dá bastante para a gente entender. Comunismo. Essa palavra, ela gera sentimentos múltiplos em muitas pessoas. E aí, quantas dessas pessoas sabem o que significa? O que significa comunismo? Vou botar o comunismo no Brasil. E o que que muda pra gente? Tem um teste na internet sobre posicionamento político, e aí você vai respondendo várias perguntas normais, assim, e aí você vai se entendendo ali dentro dessas perguntas, e no final te dão uma tag ali, onde você está mais inclinado no espectro político, né? E as pessoas se assustam, tipo, como assim socialismo? É, como assim eu tô dentro do socialismo? O que é socialismo? A pessoa nem sabe o que é socialismo, mas ela tá lá dentro e achando que é super capitalista, né, e tal.
Então, o próprio comunismo é uma palavra que é bastante usada, principalmente ultimamente, aí, nos últimos anos, voltou a ser usada como uma coisa, olha aí, o comunismo vai te pegar. E o comunismo não tem nenhuma culpa nisso. Assim. No final das contas, o comunismo é de boaça e não tem nenhum problema com a palavra comunismo. Zero. O que tem problema é com o que as pessoas entendem como comunismo, ou grande parte das pessoas entendem como comunismo, que não tem a menor ideia. Se você pergunta para a maior parte das pessoas que são contra o comunismo, o que é comunismo, elas não sabem nem começar a te explicar. Então, o que tá no meio disso, sabe? E aí o folclore, como ele é mal ensinado em sua característica base, ele hoje cai num lugar dessas discussões identitárias como se fosse uma espécie de apropriação cultural. E, gente, vamos falar de apropriação cultural no Brasil? Eu acho que a gente teria muito mais problemas do que só o folclore, assim. Porque nós não conseguimos explicar muito bem a nossa identidade. E aí você vai falar de apropriação cultural. Tem gente que não sabe se é branco ou se é preto hoje, assim. Então, temos muitas coisas para discutir. Eu não estou dizendo que é a melhor palavra do mundo, mas ela não tem nenhum problema sobre ela. O significado de folclore é a sabedoria do povo. Isso é uma coisa que a gente deveria proteger muito, inclusive. Essa sabedoria do povo, ela não é útil para muita gente. E essas pessoas que não gostam da sabedoria do povo, talvez elas não sejam muito a favor do povo, porque nós temos muitos movimentos políticos, inclusive, que colocam essa sabedoria do povo como algo menor, algo que não importa. Então você está dizendo que folclore é comunismo. Olha aí, é associação direta, né? O folclore é comunista. O Saci tem o gorrinho vermelho, ele é vermelho. O vermelho, exato. É comunista! Exato. Inclusive, quando você começou a dar o exemplo do comunismo, a gente perdeu alguns ouvintes aí. Tudo bem, não tem problema. Fica tranquilo. Não tenho dúvida. E aí, é isso. E assim, por que isso incomoda? Por que isso incomoda? Por que falar de folclore pode incomodar também? Porque a gente não conversa sobre isso. E tem gente que acredita que não existe racismo no Brasil, E tem gente que, inclusive, está em grandes postos do nosso querido governo aí, para dizer o contrário. Então, assim, gente, é só olhar para o mundo que a gente está. Então, precisamos entender as palavras primeiro, o significado dos seus termos, antes de você querer cancelar. Eu entendo você não se sentir pertencente. Por quê? Porque esse é um processo que se dá nesse não tratamento. Como nós não tratamos dessa questão de identidade brasileira, o que é o brasileiro, o que é ser negro, o que é ser branco, o que é ser indígena, o que é ser asiático e brasileiro, isso tem um tratamento diferente com cada povo, com cada etnia, isso vai mudando, isso vai tendo um comportamento diferente. Então a gente precisa tratar esse lugar. Então quando você não se sente pertencente àquilo, você pensa, eu não vou falar de Curupira, porque Curupira é indígena, né? Então, nem vou falar. Bem, você sabe o que é o Curupira, de onde ele veio, o que é folclore, o que é tudo? Não sei. Então eu prefiro não falar para não me ferrar aí, né? Ou seja, você se distanciou do folclore, você se distanciou da cultura indígena e você não trabalhou para entender nenhuma coisa nem outra. Então, ao mesmo tempo que você está querendo defender a cultura indígena, porque você não quer se apropriar, você não quer falar mal, você não quer ser essa pessoa que está ali achincalhando, nem nada, fazendo piada. Então, ao mesmo tempo que você não quer ser essa pessoa, você não quer usar. E aí você deixa de usar e você deixa de se aproximar dessas pessoas. Porque você simplesmente não vai entender nenhuma coisa nem a outra. Então eu pego as duas e me afasto das duas. Muito mais fácil, né? A gente define uma discussão assim. Vamos falar de racismo? Ah, não, eu sou branco.
não vou falar de racismo, hein? Porque aí não tem problema com preto. Então beleza. Então a gente não fala de racismo, hein? Então o racismo deixou de existir. Maravilha, hein, Brasil? Pô, bola pra frente agora. Agora é só sucesso, hein? Você vê a curva do crescimento. Não é assim, gente. A gente tá empurrando a sujeira pra debaixo do tapete de novo.